Bom, depois do Globo de Ouro, muita gente foi procurar o que Emília Pérez era, né? Que talvez seja o principal concorrente de Ainda Estou Aqui para a categoria de filme estrangeiro, mas se o mundo fosse justo, talvez o filme de hoje seria o grande rival a ser apontado. Iman é promovido e passa a enfrentar dilemas morais nas decisões que toma em nome do Estado e no arranjo familiar dentro de casa. Entre paranoia e esgotamento mental, o filme retrata a agitação política no Irã após a morte de uma jovem pela polícia. E finalmente chegou o dia de falar desse filme que foi destaque e polêmica no Festival de Cannes de 2024, e ele chega com tudo também para a premiação de melhor filme estrangeiro aí no Oscar. E, como o Nathan mesmo disse, com certeza esse seria aí o adversário mais justo pra Ainda Estou Aqui. Bom, Nathan, esse é aquele tipo de filme que a política não fica apenas nas telas, vai muito além disso, pois o diretor tem sofrido aí grandes retaliações, censura por conta ali do governo iraniano, que considera suas obras, né, desde 2017 como quase que um atentado à segurança do país. Então, desde então, ele não pode sair, ele precisava ficar no país. Ele conseguiu fugir e até então ele está em um local que ele não pode dizer onde ele está pela própria segurança, mas isso gera grandes preocupações e um grande imbróglio aí com relação à própria equipe do filme, com relação ao destino dele mesmo, da família dele e do próprio filme. Então, assim, é um filme muito forte por conta dessas questões também externas a ele. O filme ele está concorrendo pela Alemanha a melhor filme estrangeiro no Oscar, então por conta de todas essas questões políticas, a Alemanha conseguiu alguns trâmites para ela representar o filme. E uma outra coisa também que gerou bastante polêmica no Festival de Cannes do ano passado é que ele chegou super aclamado pela crítica e todo mundo estava achando que ele ia ganhar a Palma de Ouro, ainda mais por conta, né, de todo esse cenário político que ele tem vivido. Só que nesse ano, a júri era a Greta Gerwig, a diretora do filme Barbie, né? E ela deu a Palma de Ouro para Anora. Então a gente já fez aqui a crítica de Anora e agora chegou para a vez de falar desse filme. Nathan, eu já gostaria de saber de você, o que você achou? Você acha que realmente ali, comparando os dois filmes, eu sei que é uma pergunta injusta, mas você acha que ele merecia a Palma de Ouro? A minha resposta, na verdade, é uma terceira via. Para mim, quem deveria ter ganhado a Palma de Ouro é a Substância, que também tem crítica aqui no canal, também como Anora, tá tudo aqui na descrição. Mas entre os dois, a Nora e A Semente do Figo Sagrado, eu fico com o filme iraniano, que inclusive, comentando aqui de Ainda Estou Aqui, acho que tem uns ecos interessantes, a gente já chega lá, mas foi muito, enfim, interessante ter falado sobre isso aí do Rasuluf, porque isso já é histórico ali no governo iraniano, né? O Panahi, que é um outro diretor que também a gente já falou aqui no canal, é um outro cara que também é perseguido, já passou com um filme num pendrive dentro de um bolo para chegar ao Festival de Berlim ou de Cannes, não lembro qual era agora. E historicamente tem-se muito aí essa repressão, são poucos os cineastas que conseguem ali ter um pouco mais de liberdade. Os diretores acabavam indo por caminhos que pareciam ser ingênuos, mas que tinham ali uma carga política por trás. Enfim, isso é assunto para todo um outro vídeo. Aqui a gente está para falar de Rasuluf. E eu acho que o primeiro ponto que me salta aos olhos aqui é o embate entre ficção e documentário, né? Eu acho que tem uma relação muito louca de como nós, espectadores, assistimos ao filme, que é muito parecida com os personagens do filme assistindo ali a televisão. Enquanto a gente está assistindo ali um melodrama familiar, né, que a gente até vê alguns ruídos, mas parece que tudo está querendo ser abafado, a gente está querendo ter uma vida normal, essas pessoas também estão assistindo ali a televisão com notícias deturpadas, né? Então, como se a vida estivesse numa grande normalidade. Só que o tempo inteiro, a gente que está assistindo o filme é cruzado por imagens de redes sociais que as filhas estão ali assistindo, que tomam a tela. Então, a gente tem essa realidade jogada na nossa cara, que é bem diferente daquele melodrama familiar que a gente está assistindo. Então são imagens de violência policial, de protestos, de pessoas ali tomando tiros, tomando bomba. Isso tudo, obviamente, com algumas censuras ali, a gente não vê de fato o rosto das pessoas, mas existe a realidade cruzando essa ficção. Para os personagens do filme, essa realidade também dá as caras hora ou outra, né? Então são os gritos de protestos que a gente ouve pela janela, eles vão lá, fecham a janela. O patriarca, que muitas vezes está sentindo uma paranoia de estar sendo perseguido em algum momento, mas a gente percebe que em grande parte do tempo é só coisa da cabeça dele. Mas, que antes de continuar, vale aqui um aviso, né? Enfim, é um filme que não é necessariamente muito de spoilers, mas se você é mais sensível a viradas de roteiro, essa aqui vai ser uma das primeiras viradas, que vão acontecer outras ali mais pra frente também. Então, pulem aqui pro tempo indicado para qualquer coisa. Essa realidade dá as caras definitivamente quando a gente vê que uma das amigas ali da filha chega machucada de um protesto e aí a gente é confrontado a olhar o rosto dela
deformado, com algumas feridas. Então a gente vê a realidade tomando conta ali do melodrama familiar do filme, sem filtro, sem tarja, sem nada, da mesma forma que a gente é o tempo inteiro confrontado com essas imagens que são ali muito urgentes, né, de redes sociais, que o tempo inteiro entram aqui no filme. Então eu acho que é um recurso interessante porque o filme ele não quer catequizar a gente desde o começo falando assim, ó, isso aqui tá acontecendo, isso aqui tá acontecendo, isso aqui tá acontecendo. Não, a gente tenta viver numa normalidade, mas a política, a realidade das coisas é tão mais urgente, é tão maior, que inevitavelmente ela vai cruzar a história ficcional que a gente está acompanhando. Pra gente, espectador, mas também para eles, personagens, isso de forma simultânea. Eu acho que isso tem um poder muito interessante aqui pra narrativa que a gente vai acompanhar depois dessa virada ali do filme. Até uma coisa que eu acho que é muito interessante é porque o cinema iraniano, ele já teve seu auge ali, né? Ele já foi muito famoso aqui no Brasil, principalmente pra galera que gosta muito de cinema, que costuma frequentar muitas mostras. Já esteve muito presente em vários festivais, né, ganhando Palma de Ouro, Urso de Ouro e muitos outros prêmios. Então, assim, há uns 9 anos, o cinema iraniano estava muito em alta, né? A gente pegava um Panahi, o Gobadi, o próprio Kiarostami, que para mim é um dos deuses do cinema mundial, que já passaram pela Terra. Eram diretores ali que estavam muito em alta. E por mais que eles tivessem ali formas diferentes de trabalhar, né, tivessem diferentes perspectivas de mundo, ainda assim a política estava muito presente em seus filmes. Então os filmes políticos eles sempre foram muito presentes no Irã e por uma questão muito óbvia, por essa questão política sempre ter sido um problema, sempre ocorreu uma censura e é uma real censura, não é essa censura que algumas pessoas da extrema-direita que se mudam no Brasil e dizem que a gente vive. De fato ali é uma situação muito delicada. E essa questão de misturar, né, cenas reais com cenas ficcionais, né, o Panahi mesmo, né, se você pegar um Taxisteran da vida, ele já tinha muito essa característica. Então eu achei interessante rever um filme iraniano de volta ali, concorrendo à Palma de Ouro. Eu gosto muito desse filme porque, né, quando a gente vai vendo a história, né, do cinema e quando a gente vai ver nos filmes mais antigos, quando a gente vê essas imagens da vida real, essas imagens documentais, elas, né, estavam através de imagens de documentários, de jornais que apareciam nesses filmes. E aqui é interessante porque há essa atualização e a gente começa a ver essas cenas da vida real através das telas, né? Sejam telas de computador, sejam telas de celular, essa conexão constante que mostra que por mais que essas personagens ainda estejam, né, vindo de uma família mais tradicional, que ainda façam parte desse sistema, elas ainda consigam entender e não ser totalmente alheia ao que está acontecendo, né? Eu acho que de certa forma traz uma atualização para o tema, eu acho que isso aproxima também muito a gente desse filme. Eu acho que, de certa forma, faz com que a gente também sinta um pouco disso. Isso se transforme num tema um pouco mais universal, tanto nós brasileiros e como muitas outras pessoas ao redor do mundo, obviamente que em escalas diferentes, já ficou bastante aflito por uma questão política e passava horas e horas ali acompanhando através dos celulares. Então eu acho que isso traz um tom ainda mais de verossimilhança, né, para conectar esses dois universos entre essas imagens mais documentais e aquilo que a gente está vendo através da ficção. E pegando o gancho aí de Ainda Estou Aqui, eu acho que, apesar das diferenças ali culturais, geográficas, a gente consegue achar ecos muito interessantes entre os dois filmes, né? Principalmente se a gente olhar pelo ponto de vista da mulher, né, que carrega o fardo de ter que segurar muitos pratinhos em um regime autoritário. Então, assim, aqui no Brasil com a ditadura, Fernanda Torres, ali representando Eunice Paiva, era aquela personagem que, apesar da família estar do lado dela, tinha que ostentar uma fortaleza para os filhos, ostentar uma fortaleza para as pessoas ali do governo que confrontavam ela, ainda que ela estivesse sofrendo muito por dentro. Que é uma coisa muito parecida com o que essa personagem aqui faz, com algumas variáveis. Então, a gente tem essa protagonista aqui do filme que tem que defender o marido, enfim, que está mais alinhado com os abusos que o governo está cometendo, tem que defender as filhas que estão sofrendo esses abusos, tem que defender a família e as leis sagradas acima de tudo, mas também tem que defender o que ela acredita que é correto. Então, assim, são muitas forças opostas, porque diferente ali da família Paiva, todas essas forças que se contradizem, mas que tem que coabitar naquele mesmo espaço sem que essa mulher desabe, né?
Porque, querendo ou não, ela é a força que junta todos os personagens que tem ali no filme. Diferente ali da família Paiva, em que está todo mundo ali alinhado politicamente, aqui a gente tem essa política desordenando a própria família. Então a gente tem uma camada a mais. Se esse filme fosse ali focado nessa protagonista, a gente teria um retrato ainda mais complexo do que seria ali a interferência do Estado na vida de uma família. Então tem até um momento em que ela fala pro marido, né? Eu tenho que apoiar você, tenho que apoiar todo mundo, mas quem que vai me apoiar nesse processo todo? E a resposta é que talvez ela tenha que fazer isso sozinha. Então a solidão da mulher ali em governos autoritários talvez seja ainda maior num contexto que a gente está vendo aqui como do filme. Você vê que são vários dilemas morais, né, que a gente está focado nessa protagonista, mas o próprio marido também tem os seus próprios, né? Enfim, será que ele mandar ali uma pessoa ser presa sem ter analisado o processo de fato, ele ali na posição de juiz, é justo? Ele tá só seguindo ordens, ou quem executa essas ordens de outras pessoas também tem a culpa nesse processo todo? O Razoluf, ele, no próprio outro filme que ganhou ali o Urso de Ouro no Festival de Berlim, o There's No Evil, que a gente tem aqui também crítica no canal, tinha muito desses dilemas morais. É um assunto que interessa muito ali o diretor, né? Questionar o sistema penitenciário, questionar o sistema judiciário, questionar as famílias e os códigos que a gente tem ali, principalmente sobre as mulheres. Então, são muitas questões colocadas em cima desses personagens e ele tem uma posição muito clara e por conta disso o regime persegue, como o Eder mesmo comentou, ali a figura dele. No caso aqui do filme, a posição, já que a gente está falando aqui com spoilers e tudo, é de que uns vão ser soterrados, inclusive literalmente, e outros ali vão ser resistência, vão ser unidos, mesmo que de forma ali bastante silenciosa, em revoluções ali particulares. É a forma como eles vão poder continuar andando e seguindo ali naquele contexto. Além de uma questão de gênero, né, Nathan? Como você mesmo citou, né? Essa questão entre o homem e a mulher, o quão é difícil, o quão é delicada a situação dessas mulheres, porque elas têm essa obrigatoriedade de cuidar da casa, de cuidar do marido, elas levam a culpa por grande parte de tudo que acontece, elas têm essa obrigatoriedade de criar os filhos e para que eles sejam perfeitos, e no meio de tudo isso acaba rolando essa questão da solidão, né? Por mais que em determinados momentos a gente tenha ali, seja bastante reticente, a gente fica ali com um pouco de raiva de algumas das atitudes da mãe, é possível totalmente entender o porquê ela toma aquelas atitudes, tendo em vista ali o mundo da onde ela veio, a época da onde ela veio. E é interessante que por mais que seja ainda um filme que discuta gênero, ele também discute essa questão de geração, né? Porque ali, né, a gente tem no filme essa mãe que é mais conservadora, mas a gente já tem essas outras filhas que têm um ponto de vista totalmente diferente sobre política, sobre o papel delas, sobre como elas devem performar pela sociedade, sobre os questionamentos que elas fazem, porque elas têm essa vontade pulsante de ir pra rua, de fazer algo, de gerar alguma mudança no país, que eu acho que é um ponto bem legal, porque gera bastante conflito e faz com que várias discussões venham à tona ao longo do filme de forma muito mais espontânea, sem ser protocolar. Bom, como nem tudo são flores, por todos os elogios que eu dei aqui, vocês já entenderam que eu gostei do filme. Mas, não sei, o filme ele é dividido praticamente, é como se ele fosse 2 filmes. Isso eu acho corajoso, mas eu não sei se eu gosto tanto, tá? Porque nessa primeira parte a gente tem esse tom mais realista, essa coisa ali muito crua, que dialoga muito com a realidade ali dessas imagens documentais que a gente citou. E na segunda parte, ele vai para um lado quase que cinema de gênero, né? Quase que como se fosse ali o filme do Iluminado. Porque esse pai, esse provedor da casa, ele começa a sair de si, ele começa a ficar paranoico e ele leva ali a família para um determinado ambiente para que eles fiquem reclusos ali, né? E nesse momento ele vai mudando o comportamento dele totalmente, ele vai se tornando uma pessoa totalmente violenta e ali ele precisa, as mulheres de fato, elas precisam lidar com essa ameaça, né? Porque se esse machismo, se essa violência estava apenas nas ruas, através da polícia, ou até mesmo de como a sociedade enxerga a mulher, agora elas teriam que lidar com isso de forma mais frontal, porque o próprio ali, o pai, o marido, aquela pessoa que elas amaram um dia, né, que essa esposa também dedicou a vida, essa pessoa se transforma totalmente e elas precisam fugir deles, ali fica um jogo meio de gato e rato, elas precisam ali lutar de fato pela sobrevivência. Como que a gente já estava ali muito preso a esse filme ali mais cru, mais real, e quando ele vai para esse tom totalmente ali da ficção, eu não sei se me cativa tanto, eu não sei se eu acredito tanto na motivação das ações, das atitudes, de tudo que está acontecendo ali. Mas
Por mais que eu não goste tanto assim, ainda assim eu gosto porque ele consegue ilustrar de forma ali muito direta, né, de forma muito micro, aquilo que acontece no macro do país. Eu acho que o Nathan provavelmente vai discordar de mim, mas eu tô curioso pra ouvir o que ele tem a dizer também. Obviamente eu discordo, Éder. Eu queria dizer que eu tô numa fase bem good vibes aqui. Os últimos vídeos, todos o Éder tem um haterzinho ali em algum canto, tá? Pra quem já disse o contrário, fique isso registrado. 2024-25 foi uma temporada anômala. Mas, o que eu tenho a dizer, assim, talvez a única coisa que eu não gosto tanto é que eu acho que ele pesa a mão de fato em alguns momentos de melodrama. Eu acho que, enfim, quando ele tem ali pra tirar umas balas do rosto de uma pessoa e tem aquela cena em câmera lenta das balas caindo na pia, ou quando o patriarca ali tá meio confuso das ideias, ele vai pro banho também, tem outra cena de câmera lenta, enfim, aí com um som embalando um pouco mais ali espirituoso isso tudo. Acho que talvez tenha em alguns momentos ali um pouco mais melodramáticos do que precisasse, mas eu acho que não incomoda. Esse ponto em específico que você falou da virada do roteiro, de ser uma coisa completamente ficcional, eu acho que entra naquilo que eu estava comentando antes, né? O filme o tempo inteiro são esses personagens querendo ter essa ideia de país perfeito, de que não tem nenhuma coisa que vai abalar as estruturas deles, e eu acho que quando o pai chega ao limite, ele tenta escancarar isso de forma ainda mais forte. Então assim, não existe protesto, não existe ruindade, não existe nada. A gente vai se esconder do mundo e de todos, porque na verdade a gente está no tudo que é certo. Então assim, a ficção vai tomar conta de tudo, e no ápice da sua paranoia ele prefere ali sacrificar a própria família do que sacrificar enfim, as ideias que ele tem a respeito do país. Então, pra mim, a gente entra na cabeça do personagem ali masculino, e aí eu acho que por isso que ele entra num campo de ficção total. Mas eu gosto dessa discussão de como a política entra ali na vida, que nem você comentou, micro ali desses personagens, e se torna uma coisa de todos contra todos, né? Tem uma frase que eu acho muito significativa que a mãe fala quando eles estão tendo o primeiro jantar em família depois de muito tempo. Enfim, tem uma discussão ali entre a filha e o pai, e aí isso obviamente acaba com o jantar, e a mãe vira para a filha e fala o seguinte: a gente não tem um jantar em tanto tempo e você arruinou esse jantar. Não, quem arruinou não foi ninguém ali, foi a política que entrou e corrompeu todas as relações que a gente tem ali daquela família. Vai de fato ali colocar um contra o outro, porque ele vai terceirizar a culpa, preservando quem tá ali em cima para que a coisa continue rodando da forma como esteja. O problema ali é o pequeno. Esses abusos eles vão contaminando de dentro para fora, que a gente começa com um dilema moral que a gente tem desse pai. Ele opta por uma coisa, acaba se deixando levar por isso e vai levando todo mundo junto. Mas a gente percebe, obviamente, como discurso até de filme, não é isso que o Razulov vê como futuro para o país. A gente precisa soterrar essas ideias e levar novos ideais, mesmo que no micro, né, se cada um faz isso individualmente, a gente consegue de alguma maneira levar isso para o macro também. Só que antes de confrontar o limite esses personagens, vai devolvendo uma série de outras coisas ruins, né, de paranoia, né, do cara perder uma arma, dele próprio não se sentir seguro dentro de casa, das pessoas não poderem andar na rua, das pessoas acharem que elas vão se tornar a próxima vítima da polícia. Então são várias paranoias que vão ali alimentando cada uma das pessoas e todas juntas vão criando esse estado de emergência constante, que é ótimo para quem está comandando isso tudo porque eles se mantêm ocupados em si mesmos. Então, enfim, eu gosto muito como o filme consegue discutir todos esses assuntos, mesmo, né, num ambiente de ficção. A gente não tem uma pessoa ali palestrinha para falar isso tudo pra gente. Agora, depois dessa crítica aí desse filme aí, de muita tensão, agora chegou aquele momento aí pra gente curtir e o Nathan trazer aí o vim te recomendar. Nathan, qual que é a dica de hoje? Conta aí pra gente. Bom, a minha recomendação aqui é de um filme do Jafar Panahi, né? Ele tem aquele filme chamado O Círculo, que acompanha uma série de mulheres no Irã, passando por uma série de problemas, em realidades, em situações diferentes, e vê como esse círculo, né, que é um pacto que se constrói entre todas as pessoas, né, os homens, em mantê-las ali naquela situação, das mulheres em tentar sobreviver, se perpetua, e como elas encontram um apoio uma na outra na medida do possível. Então é um dos primeiros filmes ali da carreira do Panahi, quando ele ainda conseguia fazer o tipo de cinema que ele queria ali, de forma até mais frontal do que outros diretores que vieram ali antes dele, de uma forma como ele mais queria, antes dele começar ali a sofrer um pouco mais de represálias e ter que mudar um pouco o dispositivo, mudar um pouco os formatos do filme que ele foi fazendo. E o Éder falou de Kiarostami, é um dos grandes do cinema, tem aqui do meu lado Close-Up, não deixem de assistir esse filme, que realmente é um dos mais brabos aí da história do cinema. E de tudo isso, ainda estou aqui, que vença o Oscar, que a gente leve o Brasil para voos ainda mais altos, eu estou torcendo com todas as forças. Assim, esse filme é muito bom, mas não tem ainda, estou aqui, não leva de lavada, sinceramente. Sou patriota também aqui nessa história e tá tudo certo, tá bom? Que leve mesmo e, enfim, faça
todos os outros competidores aí chorarem. Se o Brasil tiver que perder pra um filme estrangeiro, que seja esse, assim, eu vou entender, vou respeitar, porque é um filmaço, então, assim, tudo bem. Mas, caso contrário, não aceitarei. A torcida estará muito forte. Então, aí me contem se esse filme aí, se vocês gostaram dele, se eles aí supriram o hype que vocês estavam sobre ele. Eu tô curioso pra saber também a opinião de vocês, então, conta aí, tá bom? Muito obrigado, um grande beijo, até a próxima aí. Tchau!